E eu comecei sozinha a estudar a palavra, porque eu queria saber quem era ele que tinha me tirado daquele lugar. E na psicologia, minhas irmãs psicólogas sabem, a gente tem, né, uma psicologia ainda tomada pelo inimigo, mas isso vai mudar, está mudando. Amém. Mas não se podia falar com meus colegas, podia falar sobre Deus, sobre Jesus na psicologia. E, na verdade, não precisou de falar muito com as pessoas, porque é Ele que fala com a gente, não é a gente que fala com Ele que fala com a gente. Então, de lá para cá, eu fui estudando a Bíblia e vendo uma conexão profunda entre aquela ciência toda que eu estudava e esse único livro. E estes únicos livros, né? E eu olhava minha estante e eu falava, nossa, quantos livros eu li, quantas coisas eu estudei ao longo desses 20 anos, para descobrir que estava tudo aqui. Tudo, absolutamente tudo. Né? E como uma pesquisadora, que eu sou pesquisadora, eu falava, não, isso aqui não deve estar. Aí a gente larga a teimosia, né? E de lá para cá, eu venho tentando servir, né, nesse ensinamento, dividindo com vocês um pouco do que eu aprendi. Então hoje eu quero dividir com vocês um pouco do que eu aprendi. E aí a gente depois conversa, abre perguntas. Pode ser? Sim. Pronto, acho que agora eu já relaxei. Dá uma ansiedade. Bom, verdade. Bom, vocês conseguem ler aquela letrinha miudinha? Vamos combinar ao longo, só para não fazer sozinha, para a gente fazer isso juntas. Vocês vão lendo junto comigo os versículos? Vamos? Vocês conseguem ler? Não, tá pequenininho, né? Mas aqueles que esperam no Senhor voam alto. E eu pensava assim, como assim? Eu vivo cansada. Como assim? Né? Como não se cansa? Como assim voam como águias? Então vamos entender um pouquinho essa história. Eu me sinto assim, gente. Falei com a pastora Clécia, falei, Clécia, eu me sinto aqui no meio de vocês como se eu estivesse no maternal, tendo a oportunidade de lanchar com as colegas do ensino fundamental. Sabe aquela sensação? Né? Esse grupo é muito poderoso, esse grupo, eu tenho certeza que aqui vocês vão edificar a minha vida, a minha caminhada. Desde o primeiro dia eu me senti em casa, né? E a sensação era essa, de estar uma criança de maternal chegando no meio das amigas mais velhas. E eu olhava e falava assim, que privilégio poder estar aqui. E eu quero começar fazendo uma confissão para vocês. A Clécia falou assim, Renata, você vai dar uma palavra para mulheres solteiras, divorciadas ou viúvas. E na hora eu falei assim, falei com meus botões, falei assim, mas eu nunca falei para mulheres solteiras, divorciadas ou viúvas. Eu só falei até então para casais. Minha especialidade é casais. Gente, mas eu tomei um puxão de orelha. Sabe aqueles puxões assim? Na hora o Espírito Santo me exortou e ele disse assim, para quem Jesus falou? Para quem ele falou? Por acaso ele segmentou? Por acaso ele falou, eu só vou falar para estes? Vocês sabem melhor do que eu. Para todos. E naquela hora eu falei, então eis-me aqui. Porque essa palavra é para todos aqueles que se relacionam. Quem é que se relaciona? Não se relaciona. Não se relaciona. Você se relaciona? Mas não é se relaciona com alguém, né? Não se relaciona com o cônjuge. Não, é se relaciona. Quem é que vive relacionamentos? Todo mundo. E aí eu falei, Renata, então é para todos, né? Essa palestra é para todos.
Qual a maior dificuldade das mulheres na atualidade? Eu saí daqui aquele dia com uma palavra da Clécia assim: mulheres, esperem no Senhor. Gente, fechem seus olhos, fechem seus olhos, fechem seus olhos, fechem seus olhos. Regina, espere no Senhor. Loló, espere no Senhor. Marina, espere no Senhor. Flavinha, espere no Senhor. O que vocês sentem? O que acontece no corpo de vocês? Podem abrir os olhos. Compartilhem comigo. Paz. Espera. Paz? Como é que você chama? Alessandra. Alessandra sentiu paz. Quem alguém sentiu algo diferente? Descanso, confiança, serenidade, esperança. Sabe o que eu senti, gente? Confissão é confissão. Eu senti muita ansiedade. Esperar. Como é que espera? Como é que espera? A minha sensação. Você também sentiu ansiedade? Como que espera? Eu me sinto assim, todos os dias, pronta. Qual a batalha de hoje? Qual a batalha de hoje? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Qual a lista? Né? O que tem que resolver em casa, no trabalho? Às vezes eu me senti assim, pronta para dar largada. E a Clécia falando para mim: Renata, espere no Senhor. E eu pronta para dar largada. Vocês não sentem assim? Quando o Senhor fala: para. Para? Como? Né? Como que para esse impulso da carne? Como que para uma mente inquieta? Como que para uma mente que produz mais de 7 bilhões de pensamentos por dia? Como que para? Hein, gente? É fácil? É difícil? É difícil. Só o Senhor. É difícil. E aí veio essa frase de uma filósofa judia que diz: o que vale a pena possuir, vale a pena esperar. O que cada uma de vocês deseja possuir? O que cada uma de vocês deseja possuir? Algumas perguntas vieram, na minha mente. Quando eu vou viver um grande amor? Vamos fazer uma confissão coletiva, gente? Quem já pensou isso? Quando que eu vou viver um grande amor? Quando que eu vou viver um grande amor? Quando que eu vou encontrar aquele príncipe que Deus separou para mim? Quem já pensou isso? Quando que eu vou encontrar o príncipe que Deus separou para mim? Quando eu vou dividir, quando que eu vou poder ter alguém, um companheiro, para dividir minhas angústias, minhas necessidades, minhas inseguranças, minhas aflições? Quem já pensou? Quando que eu vou ter alguém para poder dividir isso tudo? Quando que eu vou encontrar um companheiro para construir os meus sonhos, minhas ambições, meus projetos? Quando? Como? Quem? E aí, minha busca era: por que não é fácil esperar no Senhor? Nós vamos chegar igual a Alessandra. Nós vamos chegar na Alessandra. Eu senti paz. Nós vamos da Renata para a Alessandra, da inquietude para a paz, Alessandra. Mas, gente, a verdade é que a gente tem uma mente que mente. Esse nome é tão perfeito. É tão perfeito. Porque a mente mente pra gente o tempo todo. O tempo todo. E eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês qual é esse mecanismo mental. Vamos ler juntas? Mateus 24. Porque surgirão falsos profetas. Farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos.
quando a gente olha com o olhar de psicólogo, gente, enganariam até os escolhidos. A nossa mente, ele é extremamente enganável. A nossa mente é enganável. Vocês já pararam para pensar nisso? Já? E é difícil ou fácil combater esses enganos? É difícil. O mundo é limitado e passageiro, sendo o nosso corpo carnal o que nos mantém nele. Gente, quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu ficava assim pensando, por que Deus permitiu, vou falar para vocês, lembrem que eu estou no maternal, tá, gente? Estou no maternal. Por que Deus permitiu que Eva comesse aquela maçã? Por que Deus permite que a gente faça o que a gente faz? Por que Deus permite que a gente vá na direção contrária ao que é da vontade dele? Vocês já pensaram nisso? O que vocês respondem? Qual é a resposta de vocês? Livre-arbítrio. Por que que ele permite? Oi, Juliana. Então, por que ele permite, né? E aí, no meu entendimento, a conclusão que eu cheguei é que o livre-arbítrio é uma expressão de amor. Ele nos amou tanto, 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 que ele nos permitiu escolher. Ele nos permitiu dizer sim ou dizer não. E esse amor, ele transborda de uma tal maneira em nós, que por mais que a gente escolha errado, ele continua esperando que a gente diga sim, que a gente escolha o certo. Isso me constrange de uma tal maneira, porque quem de nós é capaz de esperar como ele espera? E aí vem a palavra da Clécia: espere no Senhor. Eu pensei, o que o Senhor tem feito comigo? Ele está me esperando, e me esperando, e me esperando, e me esperando. E aí naquele momento que a gente entende o tamanho desse amor, a gente começa a entender a pequenez da nossa mente. Vamos ler juntas? Jesus dizia a todos: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Gente, eu tenho um jeitinho assim de explicar para os meus alunos, para os meus pacientes, e eu não poderia fazer diferente com vocês. Eu preciso de 3 voluntários. Quem pode ser minhas voluntárias? Minhas amigas? Podem ser? Então vem cá. Vem lá, vem cá. Vem cá, Loló. Vem cá. Como é que você chama? Laís. Laís. Obrigada, Laís. Tá tão elegante. Bom, olha só. A Laís, ela vai fazer o papel de Laís, uma mulher que está em busca da sua promessa, do seu destino no Senhor, da vontade do Senhor para a sua vida. Você é você, combinado? A Loló vai representar ali na frente. Loló, fica aqui na frente. A Loló vai representar a promessa, a direção, para onde a Laísa deve ir. E a Regina e eu, nós vamos representar a mente humana. Só para vocês entenderem o que a mente faz. Combinado? A mente tira do prumo.
Logo eu, hein? Intimidade demais, uma tristeza. Não, então, assim, o seu desafio é chegar até. Reda para trás mais. O seu desafio é me tirar da direção. Então vamos lá. Você vai começar seu caminhada. Tô indo. Tô indo. Olha a força contrária. Tá pensando. Bom que eu arrumei foi a atriz aqui de voluntário. Olha E a promessa? Olha, gente. É ou não é assim que a mente faz? Distrai, confunde, engana, puxa para trás, gera obstáculos. Na hora que a gente acha que vai chegar, aparece um outro esquema e pula na frente. Na hora que a gente está quase lá, vem mais um obstáculo. E às vezes a nossa sensação é de que nunca chega. E aí vem a palavra da Clésia: espere no Senhor. A nossa mente, vou entrar numa parte com vocês um pouquinho mais técnica. Naquela minha pergunta, por que Deus permitiu que Eva comesse aquela maçã? Eu entendi que Eva já tinha uma mente. Eva já tinha uma mente. Porque a mente de Eva foi o quê? Pela serpente. Foi? Enganada, sugestionada. O que a serpente plantou na mente de Eva? Dúvida. E naquele momento, com aquela mente sugestionada, ela faz a única coisa que não podia fazer. Não é assim? E aí o que acontece depois? Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. E a nossa mente, depois a gente vai voltar aqui para ler, que eu quero mostrar para vocês, do sistema de apego. Vou entrar lá então. A nossa mente, Deus nos criou tão perfeitos, que o que Deus queria conosco? O que Ele queria conosco? Relacionamento. É o que Ele quer conosco, é relacionamento. Então Ele nos criou com um sistema no cérebro que chama sistema de apego. Já ouviram falar esse termo? Já? Algumas sim, outras não? Esse sistema de apego, ele é como se fosse uma estrutura que parece uma conchinha. E esse sistema libera uma química, uma neuroquímica, para que nós humanos estejamos sempre na direção de nos relacionar. Então a gente está o tempo todo indo na direção de relacionamentos. Vamos pensar os cavalinhos. O cavalinho nasce, passou um pouquinho, o que ele faz? Ele vai embora. Nós não. Nós somos os seres mais dependentes de relacionamento de todas as espécies. Só que quando a gente nasce desligado de Deus. Não é assim? A gente nasce desligado. E a gente nasce em um mundo. A gente nasce em uma família. E esse bebezinho, que tem esse sisteminha pronto para se relacionar, começa a se relacionar com aquelas pessoas que muitas vezes já estão tomadas pela sua mente enganosa. Então, aqueles relacionamentos primários da vida do nenenzinho vai gerando um formato nesse sistema de apego. E esse formato, ele vai determinar a busca de todos os meus relacionamentos ao longo da vida. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Vou usar uma metáfora. Nós nascemos com um sistema de apego disponível, pronto, preparado, adaptado para nos relacionarmos com a forma de amor mais perfeita que sempre existiu.
Mas nos nossos primeiros relacionamentos, nós relacionamos com seres humanos imperfeitos. E essa memória primária vai gerando um moldezinho, num formatinho, vou colocar entre aspas, defeituoso. E aquele formato é um formato que eu vou buscar os meus relacionamentos por toda a vida. Estão entendendo? Que ficha que está caindo, gente? Está caindo alguma ficha aí? Porque, vamos pensar, se o meu formato é um triângulo, eu vou buscar o que ao longo da minha vida? Triângulo. Se o meu formato é quadrado, o que eu vou buscar? Quadrado. Porque o cérebro funciona por memória e por associação. Então, dependendo de como esse sistema de apego se formou, é assim que eu vou buscar os meus relacionamentos. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Você quer dizer que os nossos traumas, conscientes e inconscientes, a gente carrega por uma vida. Carregamos por uma vida. Então, esse inconsciente... Ela tá dizendo assim. Tá. Não, eu falo mais alto. Isso. Os nossos traumas conscientes e inconscientes acompanham a nossa vida. Então, desde o feto. Então, uma rejeição na barriga da mãe pode causar uma rejeição ao longo de uma história de vida, sem que a pessoa saiba ali, intrinsecamente, que a rejeição vem do ventre. Falando isso, eu fiz um curso de iniquidade geracional e falou sobre isso. Desses traumas que a gente precisa ser curado, principalmente falo que assim, quem ainda não casou, por exemplo, às vezes traz para a vida situações com homens, mulheres trazem com homens, que remetem situações com o pai, com o passado, e que isso não é bom para a sua vida, mas são traumas da sua vida, e acaba atrapalhando a sua vida. É isso? É isso aí, nossa atriz. É isso aí. E olha que passa por sentimento, né? Às vezes você não tem Ganhei até uma água. Mas você tem a sensação. a sensação de... Então, olha que interessante, né? Nossa irmã foi além. Ela disse assim: Renata, esses traumas podem começar na vida intrauterina. Sim, o cérebro do bebezinho começa a ser formado na 32ª semana de gestação. E se a mãe do bebê vive num ambiente estressor e ela libera muito cortisol, o que o cérebrozinho do neném vai aprender? Que ele precisa de liberar mais adrenalina e noradrenalina, porque ele vai nascer num ambiente perigoso. Então o nenenzinho já nasce mais ansioso, mais agitado. E tudo que vai acontecendo ao longo da vida desse neném, ao longo da nossa vida, vai criando esses moldes. Que a gente chama, vamos dar um nome técnico, a gente chama de esquemas. Esquemas mentais. Que são, depois eles vão se repetir. Então esses esquemas mentais, a ciência já pesquisou e mapeou 18 moldes defeituosos. E esses 18 esquemas, gente, sabe o que eles produzem? Cada molde produz pensamento, sensação, Flavinha trouxe, emoção, e atitudes. Então, se eu tenho um molde de triângulo, meus pensamentos vão ser como? Minhas emoções também. Então vamos falar de vida real, né? Vamos falar de vida real. Se eu tenho um esquema de abandono, os meus pensamentos serão de que eu serei abandonado. E quem pensa que a qualquer momento pode ser abandonado, traído, enganado, sente o quê? Angústia, medo, ansiedade. E essas pessoas que têm certeza, porque pensam, pensamento na mente é verdade, que vão ser abandonadas, como é que elas se comportam? Agressivas, ou evitativas, ou eu abandono antes de me abandonar. Sempre defensiva, né? Defensiva. Vocês entenderam o esquema? O que é um molde? É uma lente,
é um esquema que vai gerando uma repetição de padrões. Pode falar. Mas esse esquema não muda, não? Quem nasce com criança vai viver o resto da vida de criança. Oh, glória a Deus! Essa era a pergunta. Essa era a pergunta. Essa era a pergunta que eu me fazia para se chamar. Ô, Mônica, eu falava assim para a ciência, né? Aonde que está descoberto que se pode mudar? Cadê? Porque eu já sabia que era mapeado, que existia, que estava ali, que isso dominava o comportamento das pessoas. Então, quando os meus pacientes chegavam no consultório, com um ouvido eu escutava o caso e com o outro eu escutava os esquemas. E eu falava, danado desses esquemas, danado desses esquemas. E aí eu comecei a me perguntar, como que muda o esquema? Como que muda isso? Como que eu liberto meus pacientes desses padrões de repetição que levam para sofrimento, para relacionamentos problemáticos, para sofrimento? Essa era a minha pergunta, Mônica. Nós vamos descobrir juntos. Já tem uma resposta, né? E aí, gente, os esquemas, só para poder a gente se identificando, porque tudo começa, né, dentro da gente. Vou contar para vocês o caso da Dona Elza. Eu trabalhava com casais e aí um dos meus pacientes falou, Renata, eu queria que você atendesse minha mãe. Quantos anos ela tem? 80. Meu filho, eu não trabalho com essa, não tenho essa expertise, não trabalho com essa faixa etária. Ele falou, olha Renata, minha mãe está muito, muito, muito deprimida. Ela viveu um relacionamento com meu pai de 50 anos. Meu pai tinha um transtorno de personalidade narcisista. Ele aprisionava a minha mãe. E ela viveu num cativeiro por 50 anos. E quando meu pai faleceu, eu e meus irmãos falamos, bom, agora a mamãe vai viver. Agora ela vai viver. Agora ela vai passear, agora ela vai encontrar com as amigas, agora ela vai viver. Mas o que aconteceu com a Dona Elza? Ela depressão profundamente. Não saía de casa, só queria dormir, não queria se relacionar com ninguém. E essa experiência que eles estavam vivendo em casa estava apavorando os filhos. E na época eu estudava sobre depressão também. E eu falei, bom, como deve ser a terapia num cérebro de 80 anos? Eu sou muito curiosa. E eu falei, então traz a Dona Elza. Traz a Dona Elza, vou atender a Dona Elza. Vou estudar a Dona Elza. E a Dona Elza chegou branquinha, com os bochechinhos rosinha. E a gente foi tratando. Primeiro a gente tratou a depressão, ela melhorou da depressão. E aí a Dona Elza estava pronta para ir para a vida. O que a Dona Elza tinha dentro dela? Um sistema de apego. O sistema de apego é essa estrutura do cérebro que nos acompanha do berço ao túmulo. E essa estrutura de apego da Dona Elza, ela tinha a sua característica, o seu molde, e tinha vários o quê? Esquemas. Então, quando a Dona Elza foi para a vida, foi se relacionar, foi voltar a fazer as coisas dela, eu pensei comigo, bom, 80 anos, né, gente? Eu acho que ela não vai mais se envolver com alguém, né? E deixa ela vai passear, ela vai mais se envolver, namorar, 80 anos. Acho que não. Às vezes sim. Acho que não. E aí, chega a Dona Elza com a bochechinha vermelha no consultório um dia. E eu falei, Dona Elza, essa bochecha vermelha quer me dizer o quê? Ai, Renata, o Roberto da padaria. É do berço ao túmulo mesmo. Né? Ela estava apaixonada aos 80 anos. Ela estava apaixonada aos 80 anos. E aquilo foi tão lindo perceber que Deus nos dá um cérebro capaz de nos apaixonar até o último dia das nossas vidas. Mas essa mente, ela também
tem esquemas que vão tentar fazer como a gente fez com ela, dificultar o acesso a essa verdadeira paixão. Calma, Mônica, eu vou te responder, tá? Vou te responder. Ô, Renata, ela quer te perguntar. Claro. Renata, você estava falando desse triângulo, né? Sim. Uma senhora mais idosa, provavelmente ela criou os filhos dessa forma, nesse triângulo, né? Então, pelo que eu percebi, o filho era completamente diferente, né? Isso é porque hoje em dia nós temos outras informações, outras conexões, que a gente consegue ver que aquilo não é bacana e a gente segue outros caminhos. Porque, por exemplo, se você é criado com conchinha, assim, esse modo que a gente faz no cérebro, né? Igual a gente observa os filhos da gente pequeno. Tem coisas que você vê enxergar, você tenta buscar uma ajuda, coisa que muito quando nós éramos mais jovens, os pais não tinham, às vezes, essa mentalidade, seguia, né? Só repetia, só seguia. E, pelo visto, o filho era completamente diferente, via esses erros dessa conchinha, né? Isso a gente muda da gente. Olha, a Alessandra e a Mônica têm a mesma pergunta. Isso muda? Será que esse filho via a mãe fazendo diferente? E aí ele falou, então a mãe fazendo de um jeito que não era bom, e falou, eu vou mudar. Aí eu vou inquietar vocês do mesmo jeito que eu fico inquieta. Sabe aquela música do Belchior? Aquela assim, como nossos pais? Como que é a letra? Apesar de perceber, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos como os nossos pais, né? E aí, Alessandra e Mônica, saber e ver não é suficiente. Não é suficiente. Já é o primeiro passo. Eu não quero fazer... Quem aqui, gente? Eu não vou fazer igual minha mãe fazia. Quando vê, tá fazendo igualzinho. Eu não vou fazer igual meu pai. Quando eu vejo, eu tô fazendo igualzinho. Já é o começo, mas não é suficiente para mudar o molde. Nós vamos chegar como que muda o molde. É o começo, mas não é suficiente. Porque para mudar o molde, a gente vai precisar de uma experiência. E a gente vai falar sobre isso. Tá? Então vamos ver os estilos de apego. Vamos ver os estilos de apego. São 4 moldezinhos dessa conchinha. O primeiro apego é o apego seguro. Quem tem um estilo de apego seguro tem uma sensação de confiança nos relacionamentos, se mostra aberto para se relacionar, é comunicativo, consegue ter intimidade emocional. Então essas características revelam que aquela pessoa tem um estilo de apego seguro, tá? Não vou pedir para levantar a mão, mas vão pensando qual que é o de vocês. Mas a gente tem um estilo de apego ansioso. No estilo de apego ansioso, eu estou sempre preocupada com o meu vínculo. Eu nunca sei se vai durar ou se não vai, se vai dar certo ou se não vai, se ele vai permanecer ou não vai. Essas pessoas, gente, elas têm uma tendência, como elas são muito ansiosas no vínculo, a tendência delas se tornarem dependentes. Elas se tornam dependentes. O que vocês falaram? Ciumenta, insegura, tem muito medo do abandono. E o estilo de apego ansioso, ele gera uma descarga constante de ansiedade no corpo da gente. Alguém se identificou? As fichas vão caindo. É bom que a gente confessa no coletivo. E a gente tem um estilo de apego evitativo. Esse estilo, gente, ele se caracteriza por uma dificuldade de intimidade emocional. Eu tô junto, mas não tô.
Eu tô junto, mas o outro não me conhece, não sabe quem eu sou. Alguns casais chegam para mim no consultório com 15 anos de relacionamento. E eles não se conhecem. Dormem juntos na mesma cama, mas não necessariamente têm intimidade emocional. Mas você pode cantar de um outro, eu acho que eu tô Pode ter mais de um, pode ter mais de um, né? O apego também? A gente vai ter o apego desorganizado, que combina os dois, o ansioso e o evitativo, né? Ora eu estou muito ansiosa e preocupada com o meu vínculo, ora eu não quero nem saber. Não quero saber. Não quero intimidade. Conseguiram identificar o vínculo de vocês? O estilo de vocês? Volto. Depois eu disponibilizo, posso mandar tudo para vocês, é para vocês. Aqui, gente, eu quero fazer uma coisa que eu não sei todo mundo. Ela vai transformar isso numa coxinha mesmo. Bom, vamos lá. Mas eu mando os slides todos para vocês. Então, gente, como que a gente vai fazer para aprender a se relacionar de forma saudável? Se o nosso moldezinho já está lá, feito. Como, Mônica, que a gente vai fazer para mudar esse molde? Uma ótima notícia. E Deus é tão maravilhoso, gente. Eu fico fascinada, fico apaixonada. Porque recentemente eles fizeram uma descoberta que revolucionou a ciência. Mas isso já tinha sido descoberto há 2000 anos atrás. E a ciência fica, uau, uau. Eu falo, gente, mas 2000 anos atrás já tinha sido descoberto. Um conceito de epigenética. Vocês já ouviram falar de epigenética? Epigenética é uma mudança no gene, no molde. Uma mudança no gene a partir de um novo ambiente. Eu consigo mudar o meu gene, eu consigo mudar o meu molde, eu consigo mudar a minha personalidade a partir dos meus estímulos ambientais. A partir geneticamente. Eu consigo mudar a minha genética para as próximas gerações. Então, mulher, graças a Deus. Então, mulheres, eu vou dividir com vocês uma coisa que também sempre pulsa no meu coração. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. Nós, mulheres, podemos criar ambientes saudáveis em Cristo, para que a gente possa modificar a genética daqueles que vivem conosco. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. E é tão lindo isso, porque, gente, eu estava pensando sobre isso, conversando com meu marido esses dias. Jesus foi um homem que mudou tudo, mudou toda a história. Um homem. E nós somos feitos à imagem e semelhança desse homem. Gente, nós podemos mudar toda a história, porque nós somos feitos à imagem e semelhança desse homem. Nós não merecemos não, mas somos. Fazer o quê, né? Nós não merecemos, mas somos. E quando eu entendi que eu fui feita à imagem e semelhança daquele homem que mudou toda a história e vai mudar até que ele volte. Amém. O que isso traz para nós? Qual a sensação? Se vocês fecharem os olhos, qual a sensação? De pensar que vocês são feitos à imagem e semelhança dele? Confiança e perseverança. Confiança, perseverança. O que, Flavinha? Alívio. Fé. Eu ia trazer. Você trouxe a minha palavra. Fé. Aquele dia a Flavinha estava dando o depoimento dela que tocou os nossos corações. E eu do lado de cá eu pensava, você é feita à imagem e semelhança dele. Você pode mudar tudo. Pode mudar tudo.
Os casais chegam no consultório com aquelas histórias, gente. Nós sabemos como são as nossas histórias. E eu olho, eles falam, não tem jeito. E eu... não sabem de nada, inocente. Né? Eu já estou tentando me relacionar, mas está dando errado, está dando errado, está dando errado. Meu dedo é podre. Eu nunca encontro alguém. Vocês vão dar esse risinho, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança daquele que mudou a história do mundo. E nós temos fraturas emocionais. Eu vou dividir com vocês uma visão que Jesus me deu. Esses 18 esquemas, esses moldes mentais defeituosos, eles são os responsáveis por todas as doenças mentais. Gente, a gente está num mundo de muita doença mental ou pouca? Alguém aqui conhece alguém ansioso? E deprimido, gente? Alguém conhece alguém aqui que tem depressão? E transtorno bipolar, alguém conhece? Mas se as perguntas, se alguém não conhece, gente, a epidemia, né? Eu acompanho algumas pesquisas da ONU. O próximo tema de debate em 2030 da ONU, em todos os países do mundo, vai ser saúde mental. Porque é uma epidemia, já é uma epidemia, né? A gente conhece pelo menos 3, 4, 5 pessoas que sofrem de transtornos mentais. A pergunta que eu fiz para a Renata é o seguinte: porque tem as doenças mentais. Então, a minha pergunta para ela é assim: até que ponto você deve ficar com a pessoa que tem um transtorno gravíssimo se você está adoecendo ao lado dela? É uma pergunta super delicada. E eu sinto tanto por quem convive. Porque adoece junto mesmo. Adoece junto. Kelly, mas eu vou te falar qual é a resposta que vem no meu coração. Quando a gente pensa que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, esse é o entendimento da carne, da mente ou do espírito? Do espírito, nós somos feitos à imagem e semelhança dele, e isso contempla a nossa alma, a nossa mente e contempla a nossa carne. Mas o fundamento é espiritual. É espiritual. Depois de todos esses anos estudando profundamente casais, sabe o que eu aprendi? Que o casamento também é um fundamento espiritual. Não é um fundamento da carne ou da mente. É um fundamento espiritual. Começa antes da igreja. E esse fundamento espiritual, ele vai sustentar a minha fé de lutar para que aquela doença mental seja removida, curada, tratada. Hoje a gente tem muito tratamento. A gente tem tratamentos, a gente tem recursos para a gente conseguir ajudar esse casal que está unido pelo Espírito. Entende? Normalmente, a pessoa que tem um transtorno, ela não reconhece que tem e ela não aceita o tratamento. É muito difícil. E assim, claro que a primeira coisa que eu penso é vamos orar por essa pessoa para que ela reconheça. Mas olha que interessante, quando a gente pensa em transtorno mental e saúde mental, quando ela diz assim, a pessoa não reconhece, ela não vê, ela não se vê.
isso significa que aquela mente está tomada por esquemas. Quanto mais grave é o transtorno mental, mais esquemas aquela pessoa tem. E aí eu vou chegar na conclusão dessa visão que eu tive, vou dividir com vocês, para tentar te mostrar uma saída, né? Os esquemas, gente, eles comandam, os esquemas comandam a nossa mente e o nosso corpo. Mas eles não tocam o nosso espírito. Eles comandam a nossa mente, eles comandam o nosso corpo, mas eles não tocam o nosso espírito. Porque o espírito é de Deus. E dizem que ele anda com Satanás na coleira, não é assim? É assim? E eu entendi que os esquemas, eles eram controle remoto do inimigo. Que existia uma luta do bem e do mal por nós, desde que o mundo é mundo. Em Deus, na sua soberania e justiça, Ele vem lutando por nós. Ele vem lutando por nós. Então, uma mente tomada por esquemas é uma mente comandada pelo inimigo. E esse comando, ele gera pensamentos, ele gera sensações, ele gera comportamentos autoderrotistas. Então, uma pessoa que tem transtorno mental e não enxerga, ela está se autoderrotando. Ela está se sabotando. Que não aceita tratamento, ela está também se sabotando. E esse comportamento autoderrotista é o destino de um esquema. Todos os 18 esquemas levam o ser humano para um único lugar. Qual que é o lugar? A morte. E se a gente pensar no primeiro mandamento, amar ao próximo como... Eu vou olhar aquela pessoa com doença mental indo em direção à morte. E eu vou dizer para ela assim: olha, tá muito difícil para mim. Tá muito difícil para mim. Eu não sinto no meu espírito que foi isso que ele nos ensinou. Por mais difícil que seja. Eu sei o que é isso. Glória a Jesus. Então, a nossa direção, ela tem que ser a direção da obediência. Aquilo que ele nos ensinou. Porque é a obediência que faz o milagre. É a obediência que traz a bênção. Então, por que, Renata, que eu vou me manter sendo cristã? Porque eu sou obediente à palavra de Deus. E Ele vai me instruir, vai me orientar, vai me guiar, vai me... Mas se eu falo, eu não vou ficar mais. Então eu vou falar para minha paciente: olha, eu acho que é melhor você se divorciar. Eu estou sendo o quê? Desobediente. Porque não foi isso que Ele nos ensinou. Entende? Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu sei que é difícil. Porque o sofrimento é muito grande. Eu vejo isso muito próximo de mim. E eu vejo a pessoa lá, com o marido dificílimo, doente, ela já está com doença autoimune, com depressão, com muita coisa. E ela não consegue nem sair de casa porque ele não deixa. E aí, faz o quê? Esse é um caso que a gente pode até conversar sobre esse caso para pensar em como ajudá-la. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Uma coisa que veio no coração, já que eu pensando. É o seguinte: eu vou jogar uma bomba aqui. Não precisa destrinchá-la hoje, não. Mas eu vou falar assim que o Senhor me trouxe isso aqui. Eu estou falando porque eu fiquei os últimos 4 anos envolvida em cuidar de um irmão mais novo que estava doente. Assim, cuidar não. Ele trabalhava, mas enfim, deslocar, tinha que ir no médico, eu que era motorista. Então assim, eu estive muito perto dele. Mas não é isso que eu quero falar. Tudo isso a gente não vai desistir, né? O Senhor nos falou. A gente tem que obedecer. Desobediência é idolatria e pecado de feitiçaria. É melhor, né, obedecer. A gente tem que obedecer. Então assim, tem uma coisa que é muito forte, que é a bomba que eu vou jogar. É o seguinte: todo pecado é fora da carne, mas o pecado sexual, ele é dentro da carne. A Bíblia fala isso. Então aí eu vou entrar num nicho que talvez você não vai trazer hoje, mas pode ficar pra frente, que são os casamentos. Toda pessoa que tem relações sexuais com alguém, tem um casamento, isso é muito complicado. Por quê? Eu estava falando com ela. Por quê? Tudo isso que você está falando, pelo que eu vi, são 4 sistemas, 18 esquemas, eu não conhecia isso. E aí o que acontece? A pessoa, ela tem uma intimidade, existe troca de fluidos, existem trocas de vamos falar agora espiritualmente,
volta, ela tem relações que estão a contaminando. É tanto que tem pessoas que depois de alguns relacionamentos, elas ficam ali, levam tempo para se posicionar de novo diante do Senhor. Às vezes até crente mesmo, deu uma ali e tal. Então, assim, isso é muito sério. Só queria trazer isso porque o que ela está falando, talvez uma filha, uma parente, uma pessoa que a gente ama, é uma coisa. Agora, a pessoa que está envolvida, aí fala, não pode separar. Não pode, segundo a palavra. Mas, só quem vive na terra sabe. Aí entra você que é profissional, que não sou eu. Então, assim, existe a parte espiritual, essa eu conheço. Agora a parte profissional é com você. Mas, assim, isso é muito forte, Cristiano. Renata. Cristiane, Eu vou dar uma. Eu gostaria de dar um rápido testemunho aqui. Meu nome chama Laís, né? E sou cristã desde a infância. Pai abusivo, mãe subserviente. Me casei aos 28 anos com um homem abusivo, bipolar, um transtorno de borderline, esquizofrênico, dentro da igreja. Um homem dentro da igreja. Algumas pessoas aqui, que me conhecem há muito tempo, conheceu essa pessoa. Em 2 anos, ele transformou minha vida num desastre. E eu fui para os pés de Cristo. Porque Deus tem uma promessa na minha vida, desde o ventre da minha mãe. E num tratamento psiquiátrico com o Dr. Ismael, sobrinho, que acompanhou todo o caso na época, e o Finelon, os dois me chamaram, conversaram muito comigo, e para piorar a situação, eu tive uma gravidez. Nessa gravidez, eu perdi a criança com 7 meses. E eu falei, não pode acontecer coisa pior. E ele falou, se você separar de mim, eu vou matar você. E a pastora Clécia sabe uma parte da história. Então, assim, eu cheguei um dia no monte sozinha e clamei ao Senhor, que eu falei, Senhor, eu conheço a tua palavra. Se eu fiz algo errado e me casei de forma errada, o Senhor vai me sustentar. Porque eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu creio que essa criança que foi embora foi porque o Senhor não tinha uma família para mim com essa pessoa. E a força veio não sei de onde, a princípio, para depois eu entender que era um tratamento de Deus na minha vida, para eu me fortalecer, para eu crescer espiritualmente. Eu me separei dessa pessoa. 2 anos depois eu conheci o príncipe que você falou ali. Porque Deus me fez cuidar do meu jardim. Fez eu colocar as minhas angústias nele, as minhas dores nele, as minhas necessidades nele. E a partir desse momento que ele passou a me curar como pessoa, me libertar, porque eu fui na Bíblia, eu fui fazer minha libertação, eu fui participar de cura, eu fui entender quais eram as mazelas e quais eram as iniquidades geracionais que estavam na minha vida, foi que a pessoa, o meu amado humano, porque primeiro é meu amado Jesus, me encontrou. Domingo agora eu apresentei ele para a pastora Clécia, porque tinha um tempão que a gente não se via, a gente tinha quase 8 anos, eu tenho 8 anos de casada. Um homem de Deus. Então, uma vida restaurada, um casamento maravilhoso. Então, assim, eu sou da igreja Face do Leão, assim, eu era daqui, né, da comunidade cristã da Zona Sul, o pastor João Yuri, depois eu fui para Face do Leão com ele. Amo essa comunidade porque eu me converti aqui,
depois acompanhei o pastor João Yuri, e falo com vocês o quanto os pastores aqui, a pastora Clécia, meu Deus, o pastor Rogerinho, o pastor João Yuri, Giselda, o quanto foram comigo, o quanto me acompanharam, o quanto me abençoaram. Ninguém me recriminou, ninguém colocou o dedo, não, você tem que continuar casada, porque é isso, porque aquilo, não. Então só quem vive na pele sabe o que é estar casada. Por que eu estou falando isso? Eu, com 2 anos e 5 meses, eu me separei do meu marido. A minha mãe ficou casada há 42 anos com um bipolar. E eu cuidei deste homem bipolar, que eu fiquei 11 anos sem conversar com ele, meu pai. Eu cuidei dele 3 anos. Ele morreu tem 8 meses, dentro da minha casa. E mais uma cura. Isso foi um testemunho na minha vida. Depois de 11 anos sem conversar com meu pai, eu trouxe ele para dentro da minha casa para cuidar dele e honrar, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que honrar pai e mãe. Então, a gente tem que orar. A gente que conhece pessoas que passam por esse tipo de problema, mulheres que passam por esse tipo de problema, nós temos que orar. Não cabe, aí assim, eu tô falando, nós assim, quem é líder, você como profissional, nós assim, quem é líder, quem está em grupos e tudo, não cabe a nós opinarmos, porque o Senhor é joelho no chão e é você buscar do Senhor, que o Espírito Santo ele vai te direcionar aquilo que realmente Deus vai fazer na sua vida. Porque se Ele tiver que colocar ou tirar alguém da sua vida, Ele vai tirar. E eu ia falar, sabe, Flávia? Na verdade, o caso dela, no caso, não sei de quem é, né? É essa dúvida. É isso que eu sempre também fico, entendeu? Até onde que a palavra do Senhor quer um relacionamento que não é, porque se ela tivesse continuado, será onde que isso E olha, Flávia, quando eu discutei, existe uma diferença, né, entre divórcio e libertação. Ela teve uma libertação. Existe uma diferença. Porque isso que a Cris estava dizendo tem um nome na ciência que chama química esquemática. Muitas vezes a nossa química ela vai ser atraída por uma química esquemática adoecida e aquilo vai gerar um vínculo doente. E esse vínculo doente é perpetuado e é repetido. E mesmo que ela separe, ela vai buscar o mesmo, né? Então, você me ajudou muito, porque é o resumo de tudo isso que eu quero trazer para vocês. Porque ela disse assim, primeiro, eu tenho um primeiro grande amor que é Jesus. E depois, eu consegui encontrar o meu príncipe de Deus humano. E isso que ela está dizendo, eu estou preocupada com o tempo, Nath. 5 minutos, tá? Isso que ela está dizendo é o caminho para a gente conseguir modificar o nosso molde. Porque esse molde defeituoso, ele vai se manter mesmo que eu não esteja mais casada com aquela pessoa. Então o divórcio, ele não é a solução para os esquemas. Ele é a solução. Muitas vezes a gente tem situações onde ele garante a sobrevivência, né? A gente tem mulheres que vivem sobre ameaça, que vivem sobre violência, e eu não vou entrar nessa seara, depois a gente pode conversar sobre esses critérios. Mas o cérebro ele vai se manter sendo atraído pelo mesmo padrão, independente se eu estou ou não me relacionando com aquela pessoa. Pode identificar esses esquemas em nós mesmos para poder quebrar esse ciclo e não continuar. Eita, vocês fizeram a pergunta dela? Como que identifica? Como que quebra os ciclos? Nós vamos. Uma vez, todos nós passamos por momentos na vida, né? E muitas vezes a gente tem que sempre pegar com Deus, eu acho que pra gente evoluir, tentar resolver esses esquemas. E muitas vezes eu acho que a gente também aumenta. Quando uma pessoa fala uma coisa com você, que seja marido, que seja profissional,
e que você já está pronto para dar a resposta, parece que aquele problema só aumenta. Muitas vezes é difícil o silêncio, mas muitas vezes eu aprendi, para poder tentar sair de dificuldades na minha vida, que o silêncio, e às vezes ir para um banheiro conversar com Deus, eu ia conseguir sair daquele problema. Porque se eu começar a dar respostas, eu nunca vou sair daquele problema. Eu vou me deprimir, vou para minha cama, vou chorar e não vou resolver. Foi, assim, vários pontos da vida que eu tive que aprender a levantar de coisas que não estavam boas, porque eu queria para minha vida, que eu acho que Deus quer para minha vida, para eu conseguir prosseguir. E eu acho que é isso até para casamento, né? Quantas coisas às vezes os maridos falam que a gente não quer escutar, e se eu entrar às vezes naquele diálogo aquele dia, não vai ser bom e eu não vou resolver. Não sei, ponto de vista. Uma coisa que você está trazendo, Alessandra, falar rapidinho, meninas, tá muito bom. Todo mundo quer que estende, mas nós temos compromisso com o horário, compromisso com vocês. Então, a partir de agora, eu vou deixar a Renata encerrar as perguntas que ficaram aí no ar. Então, quem tiver depois uma dúvida pontual, que quiser compartilhar, vai ser um momento de confraternização, tá bom? Porque senão a gente não avança. E a Renata tem que concluir a pergunta dela, a pergunta da Mônica, tá bom? Vocês às vezes se perdoem, mas nós temos que dar um desfecho do que ela está trazendo aqui hoje. E todo mundo quer saber como vai acontecer essa transformação, tá bom? Deus abençoe. Porque no ápice. A gente tem que horário e a Renata também não faz congresso, a gente tem que liberar ela também. Mas é um prazer, eu ficaria aqui horas e horas e horas e horas falando disso, horas e horas e horas. Precisa de ter continuação. Tem continuação. Pois é, então vamos orar por isso, vamos orar por isso. Mas olha só, porque o que a Alessandra está falando vai me ajudar a concluir. A Alessandra está falando assim, Renata, muitas vezes eu tentava solucionar com a minha própria mente, com os meus próprios pensamentos. Se a mente produz o problema, vocês acham que ela vai produzir a solução? Não. Se a mente produz o problema, ela vai produzir a solução? Não. Então, irmãs, existe uma batalha. E a batalha está na mente. Porque a mente vai o tempo todo produzir o problema. Seja aumentando, catastrofizando, seja pulando conclusões, seja julgando, seja inferindo. A mente vai o tempo todo produzir o problema. E enquanto eu não conhecia Jesus, meu trabalho era muito difícil. Porque a batalha era corpo e mente. Eu não podia contar com o Espírito. Eu não sabia que ele existia. E aí eu olhava para certas situações e eu falava, não tem jeito. Que essa mente produz todos esses problemas. Eu só tenho a mente para produzir a solução. A mente não vai produzir solução porque ela é a produtora dos problemas. E agora? Vou ter que pular essa metáfora, depois eu conto ela. E agora, Senhor? E agora? Né? E agora que a vida começa verdadeiramente em um único lugar. E esse lugar é na cruz. Amém. Então, todo o nosso molde defeituoso, que todas nós temos, gente. Por mais que alguém falou, o meu é seguro. Talvez com algumas pessoas, outras não. Todo o nosso molde montado no mundo tem uma chance de ser reformado, de ser remodelado, de ser consertado, de se tornar um molde perfeito. Mas para isso a gente precisa de primeiro se relacionar com o único perfeito. Amém. De toda a história. Amém. Que é quem? Jesus. É com ele, gente. É primeiro com ele. Primeiro é ele que vai consertar o meu molde. É ele que vai mudar a minha forma. É ele que vai me ensinar o que é amar e ser amado. E somente depois que ele me ministrar e me ensinar o que é amar e ser amado e corrigir o meu molde, eu posso ir em busca de outra. Senão, correremos um sério risco. E é melhor esperar no Senhor. Amém. Muito obrigada, gente.
rapidinho, gente, é o seguinte, é porque eu tenho visto muitos casamentos destronando, homem ou mulher narcisista e vários problemas. Aí eu hoje me preocupo com a minha filha. Aí eu oro, lógico, em primeiro lugar é oração, mas eu falo assim, gente, eu vou colocar, se alguém começar a namorar com a minha filha, eu vou ter que pôr ele psicólogo, psicanalista, terapeuta, eu vou fazer um mapa da família lá de trás para saber como que é, porque, gente, é um absurdo, o povo tá casando com cristãos dentro da igreja, só gente doente, louca. Eu esperei quase 5 anos sem dar um beijo na boca e falei com Deus, eu não vou escolher porque o coração do homem é enganoso. Eu fiz isso porque, para mim, casamento é coisa séria. E eu esperei, Deus me deu um homem de Deus. Só que eu não sei se a minha filha vai fazer o mesmo. Então, eu vou ter que fazer uma terapia. Eu tô preocupada com isso. Sério? Gente, olha, dizem que conselho, se fosse bom, a gente não dava, né, Sara? Quando a sua filha... Como é que ela chama? Quando a Maria Clara, eu tenho uma Sofia também, eu penso nisso também. Quando a Maria Clara conhecer Jesus, o molde, então descansa. Porque o molde só é